O juiz Vilney Magno de Azevedo Silva, da 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro, mandou citar o presidente Lula em uma ação movida por um empresário em 2009. Na ocasião, o petista estava em seu segundo mandato presidencial. A ação contesta a transferência do controle acionário da Triunfo pela então controladora Petrobras Química para a Braskem, que teria acontecido de maneira ilegal e inconstitucional com utilização indevida do patrimônio público. Segundo o despacho, Lula tem 15 dias para prestar informações sobre o caso. Quais podem ser as repercussões, Dantas, dessa citação do nome do presidente? Olha, esse caso, ele é muito importante, ele não está sendo explorado pela imprensa de maneira geral, como deveria, e eu vou explicar por quê. Esta ação é uma ação popular, tá? Movida pelo empresário Caio Goretzweig, que era dono, a família dele era dona da Triunfo. Era uma petroquímica que tinha participação da Petrobras. Por quê? Porque no governo Geisel, o governo promoveu a ampliação, a criação, na verdade, do parque industrial, do parque petroquímico, da indústria petroquímica no Brasil. O que ele fez? Pegou a Petrobras e colocou ela como promotora desta implementação do parque petroquímico, investindo em grupos, em vários grupos, uma meia dúzia de grupos, que cresceram, fizeram a sua indústria, formataram a sua indústria e começaram então a desenvolver a indústria petroquímica no Brasil, indústria de plástico, para quem não entendeu. E a partir daí, tudo cresceu, a indústria cresceu, toda a cadeia produtiva relacionada a essa indústria, que é ampla, também se desenvolveu, tudo certo, até chegar no governo Lula. O governo Lula, especialmente no segundo mandato ali, alguém teve a brilhante ideia, quem? Será que foi o Emílio Odebrecht? Naquelas conversas que ele tinha regulares com o Lula, né, nas quais ele definia os rumos da nação e colocava o seu grupo empresarial para lucrar ao máximo, porque ele já sabia para onde ia as forças produtivas, para onde o governo, para onde o Estado ia promover o desenvolvimento. Porque o que aconteceu? O que aconteceu foi que a Petrobras desembolsou bilhões para comprar o controle dessas empresas, nas quais ela era apenas uma parceira, uma promotora, passou a ter o controle dessas empresas, ou seja, houve uma estatização do setor petroquímico, né? E depois, numa canetada, ela fez uma parceria com a Braskem da Odebrecht, na qual a sociedade, com a Braskem, a Odebrecht tinha o controle, tinha 51%, 50,1%. Ou seja, 51%. A maioria das ações tinha o controle, ou seja, numa canetada, numa jogada empresarial e política, a Odebrecht passou a ter o controle sobre toda a indústria química, ou seja, houve uma desestatização sem qualquer tipo de processo público, de pregão ou de licitação, de qualquer concorrência, sem aviso, sem autorização do Congresso. Isso tudo aconteceu ali, 2007, 2008, 2009. Então a Braskem passou a ser a dona, a Odebrecht passou a ser a dona de todo o parque, controladora de todo o parque petroquímico do Brasil. É inacreditável o que aconteceu e esta ação popular questiona justamente isso, inclusive fala dessa proteção e favorecimento exclusivo da Braskem pela Petrobras, né? Mediante a entrega dos seus ativos, que se constituíam o quê? Patrimônio da União. Então, o governo Lula promoveu a entrega do patrimônio público para um ente privado que tinha relação pessoal. O empresário, o Emílio Odebrecht, tinha relação pessoal com o Lula. Isso aqui, em qualquer país civilizado, onde a justiça funcione, isso aqui dava cadeia. Dava cadeia. Dava impeachment se o sujeito está na presidência e dava cadeia. Isso aqui é gravíssimo. Isso aqui é lesa pátria, isso aqui é gravíssimo. Não pode. Alienação, inclusive essa ação, ela tem um parecer do maior jurista brasileiro, que é o Celso Bandeira de Mello, que diz o seguinte: a alienação de empresas estatais não pode ser feita simplesmente ao critério dos acionistas dela, no caso o governo, ou da entidade da administração indireta que a controla, a sociedade de maneira geral, e também do Congresso.
Aqui, alô, deputados, vocês que estavam aí querendo empichar o Lula por causa de declaraçõezinhas sobre o Maduro, tem aqui um grande case para poder estudar.